A finalidade hoje seria a gente fazer uma abordagem desse tipo: espiritismo, magnetismo e o amor. Eu tenho tentado deixar que toda essa maneira até muito forte, como eu tenho falado, é a necessidade da expressão de vivermos o amor. Eu não consigo imaginar Jesus sendo diferente do que ele foi. Não consigo imaginar Allan Kardec sendo diferente do que ele foi. É por isso que eu tenho a dificuldade de lidar com o movimento espírita do jeito que ele é hoje. Eu já ouvi todo tipo de críticas à minha pessoa, e qualquer crítica pessoal, a mim, de fato, ela não me incomoda, ela não me movimenta. Porque quando uma pessoa diz assim, não é porque Jacó é isso ou porque ele é aquilo, para mim, a minha leitura é: você não está querendo focar o que eu estou falando, você está focando outra coisa, você quer desviar o foco. Então dizer que eu falo forte, que eu falo fraco, que eu repito, que eu insisto, eu gostaria que você dissesse assim: bom, você falou isto e isto eu não concordo, a partir daí eu me interesso de dialogar com você. Mas as pessoas, elas não querem discutir o assunto, porque o assunto é incômodo. E é incômodo por quê? Porque a gente está acomodado há muito tempo. O Espiritismo, ele não pode viver parado do jeito que está. É tanto que a gente usa uma adjetivação muito apropriada, que deveria ser, mas que na prática ela não é: movimento espírita. Não existe movimento. Nós estamos numa estagnação muito grave. E uma estagnação, eu não quero falar de estudos, de cursos, eu estou falando da estagnação no item que nós tanto falamos, que nós temos que ser caridosos uns com os outros. Como é que nós somos caridosos uns com os outros se nós não abrimos as nossas mentes? Se nós falamos que o Espiritismo se move, segundo Emmanuel, com duas asas, as asas da emoção e as asas da razão, mas a gente quer tirar a asa da razão o tempo inteiro. Quando eu falei ainda há pouco de que proíbem, por exemplo, aplicar um passe dentro de casa, como é que a gente vai fazer então com alguém dentro de casa que não pode sair? Quando a gente não pode ir visitar uma pessoa no hospital, quando não se deve fazer esse ou aquele tipo de atitude ou comportamento, e quando a gente chega em pontos mais complicados, tipo: se você é trabalhador desta casa, você não pode ir na outra casa. Nossa, então nós estamos tratando de inimigos agora, então agora nós somos inimigos. Não, mas é porque se você trabalha aqui e você for trabalhar lá, sim, afinal de contas estamos trabalhando em nome de uma única causa, ou nós estamos dividindo a causa também? Então nós estamos vivendo um período muito complicado e parece que nada disso ninguém percebe. A gente se entusiasma muito quando vem alguém que traz uma mensagem espiritual: os tempos são chegados. E aí, normalmente, quando fala assim com a voz tipo a de Franklin, né? Os tempos são chegados. Aí treme, a gente chega, treme. Sim, mas são chegados os tempos em que sentido? Ainda estamos vivendo um período que se falou no Brasil, nunca se falou tanto de transição planetária. A pergunta que cabia sobre transição planetária era só uma: qual a visão de Allan Kardec sobre isso? Parece que ninguém fez essa pergunta. A gente entrou na fantasia de que vai haver uma transição, e essa transição, como é que ela vai se dar? É uma transição geológica? É uma transição química? É uma transição física? É uma transição espiritual? Sim, mas como é que acontece a transição espiritual? É bem simples, ninguém precisa fazer nenhuma dedução. Nós estamos no nível de provas e expiações. O próximo nível é de... como? A regeneração. Ok. Qual é a característica dos espíritos que habitam os mundos de regeneração? A transformação é para a gente sair daqui para lá. Mas a gente vai sair do jeito que está para lá, então enganaram a gente. Então Deus está de brincadeira com a gente também. Então quer dizer que a gente está aqui para descer para um pior e não para subir. Então o tempo de Deus é contado pelo ano do relógio do nosso calendário, ou como é que isso é medido? Nós precisamos mudar moralmente. Nós estamos fazendo essa mudança moral tão rápida agora nesse milênio.
A gente não está sabendo lidar sequer com depressão. Não sabemos lidar com depressão. E eu não estou falando especificamente de que a gente em magnetismo tenha uma terapia muito boa para isso. Nós não sabemos lidar com uma pessoa que sofre de depressão. Quem não sabe? Ninguém sabe. Óbvio que isso é uma situação genérica. Ninguém sabe por quê. Porque a gente não está se incomodando com isso. A gente está achando que, não, isso é uma perturbação da cabeça, isso é uma perturbação espiritual. Ou então, como a gente lê num livro dito espírita, publicado por uma associação que se diz médico espírita, e o colecionador é um médico psiquiatra espírita. Portanto, nós estamos falando de alguma coisa que alguém que não sabia de nada escreveu. Ora, você tem todo esse tipo de abordagem, médica especializada e espírita. E você fecha em cima de uma mensagem espírita, que eu não sei se aquilo é espírita, uma mensagem mediúnica, em que o espírito diz: o depressivo é o indivíduo que se revoltou contra Deus porque quer ser um. Como é que é? Quer dizer que quem está em depressão é porque queria ser Deus e não conseguiu? Será que isso não é uma ideia absurda demais para quem está dizendo como um profissional? E colocar num livro espírita? E eu não vou entrar nos méritos, porque a partir daí, essa é a abertura da mensagem. Quando a gente lê o resto, uma pessoa depressiva lê aquilo, ela vai entrar num mundo de desespero, definitivamente. Então a gente está brincando. Como é que eu vou ajudar um depressivo dizendo para você: é porque você é tão inferior que você queria ser Deus, como você não é Deus, aí por isso que você entrou em depressão. Uau! Onde vem um argumento forte desse? Aí se for um palestrante doido que disse: não, vou dizer de novo, um livro da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, assinado por um psiquiatra espírita. Isso é um absurdo. Aí o que a gente faz? A gente fica calado. Ai, quem sou eu para falar de um psiquiatra? Eu não estou falando do psiquiatra, eu estou falando da mensagem, que ele não deveria ter abonado. Abonou. E coloca isso como uma verdade absoluta, e o meio espírita fica todo calado. Ou então vamos para a literatura macia. Um outro livro espírita. A pessoa, para não entrar em depressão, ela tem que cultivar o amor. A pessoa, para não entrar em depressão, ela tem que ter a prece. A pessoa, para não cultivar a depressão, e sai elencando um bocado de coisas que você, quando lê, você diz: lógico, está certo. Aí vem a pergunta incômoda: e uma pessoa que tem amor, que reza, que é espírita, que ajuda, que faz caridade, entrou em depressão, por quê? Seus argumentos todos foram para o lixo. Não serviram para aquela pessoa. Porque a gente é tão ingênuo de um jeito que a gente despreza até as interações neuroendócrinas, as interações endócrinas, as interações fisiológicas e as estruturas psicológicas que nós estamos no mundo. Tudo isso é desprezado. A gente não valoriza nem o que come, nem o que expele, nem o que respira, não valorizamos nada da vida. E aí no final é porque você quer ser Deus. Uma pessoa que está numa depressão profunda, como é que ela vai rezar Pai Nosso? Ela reza? Não reza. Ela pode ter formação teológica, ela pode ser palestrante espírita, ela pode ser o que for. Se ela entrar em depressão profunda, ela não reza, ela não pensa, ela não reage, ela não interage, ela não age, ela não nada. E aí a gente vai ficar com teorias em cima. Larga a teoria e vá para a prática. Veja o que você pode fazer, tente entender. A medicina não querer saber onde se origina, onde está radicada a depressão, a gente entende. Porque a medicina no mundo é um lobby. Com todo respeito, eu respeito a medicina demais, mas a administração da medicina ela está dentro de um lobby financeiro muito poderoso.
Eles não vão substituir um medicamento que dá dinheiro por uma terapia que não cobra nada. Nunca eles vão fazer isso. Não vão. Por isso que a saliva de Jesus deixou de ser usada. Então, eles não quererem saber onde é que está a raiz, a gente compreende. Eu sei que é neurônios, eu sei que são os problemas das serotoninas. E o que é que a gente faz? Injeta serotonina. E a pessoa melhora. E eu sempre dou o mesmo exemplo. Uma pessoa muito tímida, que tomando 2 copos de vinho fica simpática, alegre e conversadora. Quando ela estiver tímida, o que é que você vai fazer? Meta vinho nela. Isso vai terminar onde? Vai terminar o indivíduo com cirrose hepática e 2 copos amanhã já não vão funcionar mais, vão ter que ser 3. Ele vai se tornar um alcoólatra compulsivo e vai perder a vida. A gente simplesmente mete serotonina. E por que a gente não faz a pergunta básica? Por que é que está faltando serotonina? Ou por que está havendo uma queima muito forte de serotonina? Essa é a pergunta base. Porque se já se sabe que o problema é falta de serotonina, a primeira pergunta, está faltando por quê? O que foi que houve? Se alguém quisesse descobrir, era em cima dessa pergunta e a gente chegaria na raiz. Mas não interessa, porque serotonina, do jeito que está sendo vendida, é muito cara. Alimenta laboratórios. Sem querer ser contra os laboratórios, porque graças a Deus eles fazem coisas que são verdadeiros milagres. Mas quem não já ouviu falar nas tinas? Simvastatina, Revostatina, todas as tinas do mundo. E hoje qualquer um que vai para um cardiologista, se fizer um exame, se seu colesterol der 140, onde os laboratórios dizem que até 200 está bom, se chegar em 140, eles dizem, mas você tem que tomar mais um, é para baixar mais um pouco. Sim, mas baixar mais um pouco para quê? Não, porque o ideal é menos de 140. Sim, mas se eu não comer nada errado, fizer tudo certo, não, a produção do seu fígado vai chegar em 140. E você tem que baixar. Eu digo, então Deus errou a fórmula. Ele colocou que você, produzindo de forma natural, você chega nesse ponto. Agora a gente tem que baixar mais ainda. Por quê? Porque tem alguém querendo vender mais inas. Não tem outra lógica. E ninguém lê aquelas bulas, graças a Deus, porque se lerem e forem sugestionadas, estão perdidas. E aí a gente começa a ver uma coincidência legal. As pessoas começaram a tomar muitas, vou dizer só esse nome para não complicar muito, né? Simvastatina. E coincidentemente começou a aumentar o número de Alzheimer. Aí alguns loucos lá de fora começaram a fazer artigos e pesquisas, simplesmente os laboratórios abafam. Alguém lança uma pesquisa mostrando, o outro lança uma pesquisa dizendo que a outra estava errada, porque não pode perder o filão. Enquanto isso é na medicina, a gente fica calado. Mas e no meio espírita? Existe uma terapia já testada, comprovada, eficiente para a terapia de depressão, com resultados no Brasil e fora do Brasil. Uma pesquisa, uma experiência, um resultado eminentemente espírita. E o movimento espírita vira as costas. Qual é a lógica? Afinal de contas, até onde eu sei, não tem ninguém ganhando dinheiro no meio espírita deixando as pessoas na depressão. Então, por que a gente não vê isso? Porque para a gente aceitar o método, o modelo, a gente vai ter que estudar de novo o magnetismo. E ninguém quer que seja estudado o magnetismo. Quando eu digo ninguém, eu digo as cabeças que estão dirigindo o movimento espírita. E como é que a gente lida com isso? Você tem um depressivo na sua casa, vai esperar que ele morra. Porque você não pode fazer nada. E por que não pode fazer nada? Porque não pode aplicar passes em casa. Porque não pode aplicar passes fora do centro espírita. Porque não pode movimentar as mãos. Porque o passe tem que durar no máximo 1 minuto e meio. E você não cura ninguém de depressão nesses métodos. Ninguém. Mas você pode curar? Posso. Aí você vai ter que fazer fora. Tem casa espírita que não permite sequer que você tenha uma maca. Ah, tá bom, então uma maca agora desvirgina a estrutura moral da casa?
Você trabalhar com um paciente, você vai aplicar um passe de 20 minutos, porque ela vai ficar deitada, acabou a moral da casa, então essa casa não tem moral. Porque se a moral dela depende de ter ou não ter uma maca. Não, mas como é que a gente vai fazer? Isso não é um hospital. É estranho, porque a gente ouve tanto, as casas espíritas são lares, são hospitais, são escolas. Sim, mas são escolas, mas não pode ter professor. São hospitais, mas não pode ter maca. São lares, mas ninguém pode dormir lá dentro. Então a gente está brincando. Vamos viver um espiritismo mais sério? Como? Amando. Amando como? Sabendo o que está fazendo. Vamos amar de verdade? Vamos nos amar. Por mais ácido que esteja o que eu estou dizendo, parecendo que eu estou sendo desrespeitoso, não, eu estou dizendo isso porque do jeito que eu trato os meus filhos, quando eles começam a querer fazer alguma coisa errada, eu chamo para conversar. Filho, não é desse jeito. Olha onde é que você vai parar com isso. O meu filho, o homem mais novo, tem 9 anos. E eu converso com ele de homem para homem. E ele me perguntou recentemente: pai, por que as pessoas usam drogas? Eu disse: porque é bom. A mãe dele ia passando, olhou assim para mim e fez. Eu digo: exatamente, porque é bom. A sensação de usar uma droga é muito boa, porque se não fosse, ninguém precisava ter cuidado com isso não. Agora é um bom péssimo, é um bom onde você vai pagar um preço que custa a sua vida. E portanto é tão bom, é tão ruim, que não vale a pena. As pessoas se drogam porque não querem viver. Como assim? Porque para viver você vai ter que enfrentar problemas, vai ter que passar por situações difíceis. E a droga parece que tira tudo isso. Só que quando passa o efeito da droga, vem tudo pior. E aí você quer tomar mais droga para tirar tudo de novo. Só que você não tira a realidade. Você cai num mundo de mentira. Ele disse: agora eu entendi. Eu digo: tá bom, você com 9 anos já entendeu, então tá ótimo. A mesma coisa aconteceu com uma filha minha há muitos anos. Essa minha filha hoje, ela tem 28 anos. Ela na época estava ali com uns 10, 11 anos. E eu ia passando na porta e a mãe dizendo: e não deixe o seu namorado lhe abraçar, nem ficar pegando em você, porque é muito ruim. Aí eu dei meia volta na hora, eu disse: não, meu amor, sua mãe está enganada, é muito bom, esse é o problema. Você vai namorar um rapaz e ele vai pegar nos seus peitos, a mãe chacou, eu digo: cala a boca. Ele vai pegar nos seus peitos e você vai achar maravilhoso. Esse é o problema, porque se fosse ruim, sua mãe não precisava dizer nada para você. Você é maluco de dizer isso para uma criança? Eu disse: você é maluca de ficar mentindo? No dia que alguém pegar, ela vai dizer: minha mãe mentiu para mim. Olha que coisa terrível. Agora não diga só isso, diga isso e depois explique o contexto. Somos espíritas, não temos por que fugir dos assuntos. E nem temos por que ficar mentindo. Amor também se traduz dessa forma. Você ama seu filho, prepare-o para a vida. Não faça ele acreditar que a vida é dentro de casa. Não, a vida é lá fora. E a vida lá fora é agressiva, é cruel, é dura demais. Isso é amar. Amar não é chegar ao filho e você dar um beijinho e colocá-lo para dormir. Amar não é você somente fazer o que ele quer. Amar é você prepará-lo para viver. E a vida é lá fora, não é dentro de casa. Ele tem que saber lá fora que tem coisas que podem ser agradáveis, mas ele tem um porto seguro. E o porto seguro é aqui. É como uma frase que é dito de que o navio está muito bem seguro quando ele está ancorado. Mas ninguém faz um navio para ele ficar ancorado. O navio é feito para navegar. Os nossos filhos estão seguros quando estão perto de nós. Mas eles não nasceram para viver ao nosso derredor, eles nasceram para viver no mundo. Então a gente tem que prepará-lo para as tempestades do mundo. Isso é amor. E na casa espírita, a gente fala de sexualidade de uma forma clara? Não, não falamos. Aí não falando, o que acontece? Perdemos a condição sequer de orientar alguém sobre como viver a vida. Porque você não fala. Você não fala, então eu vou aprender onde tem a lição para todo mundo de qualquer jeito. Não, mas como é que eu vou falar de homossexualidade hoje em dia? Se você não falar, é pior.
Porque o mundo hoje está quase todo se homossexualizando, talvez seja até um neologismo. Porque hoje o homossexualismo é uma coisa que colocaram de uma forma tão grosseira e tão banal, que as pessoas hoje em dia sentem vergonha de ser hétero. Não, eu também vou ter que dar uma quebrada, porque senão vou ficar de fora da moda. E na casa espírita dizem que não, esse assunto não é para a gente, nós vamos falar aqui só do mundo superior. Coitado, a gente está no mundo inferior, como é que a gente vai viver? As pessoas não estão sendo preparadas dentro da casa espírita. Quando eu falo da depressão, eu concluo o tema dizendo, tudo isso é complicado. Você tem que estudar, tem que aprender, tem que estar atento, tem que saber falar, é uma série de coisas. E às vezes fica difícil. Mas tem um outro viés bem simples, que a gente poderia ajudar na cura da depressão de muita gente. E aí todo mundo poderia. Mas que os movimentos religiosos não o utilizam. Paulo, nas suas virtudes teologais, ele coloca fé, esperança e caridade. A gente chega numa casa espírita, numa igreja católica, num culto protestante, numa sinagoga judaica, onde quer que seja, a gente escuta caridade e fé. E a esperança? Quem fala de esperança? Quem? Ninguém fala. Quando a gente lê qualquer obra de depressão, é o único ponto comum que tem. Todo depressivo tem falta de esperança. Todo. É a única regra absoluta que existe. Todo depressivo não tem esperança. E o que a gente faz para isso? Nada. Raramente você chega num centro espírita e tem lá um tema, estudo da esperança. A esperança na vida do ser humano. O que é a esperança? Ninguém fala nada disso. E quando fala, fala de forma tangencial. Ninguém entra no vórtice principal do tema. E aí fica, a esperança é esperar. Esperar o quê? Como é que eu espero uma coisa se eu nem sei o que é nem de onde ela vem? Isso não é esperança, isso é desespero. Eu não posso esperar por uma coisa que eu não dei causa. Eu só posso esperar aquilo que eu dei causa. Então nem ninguém se prepara para não entrar na depressão e depois que está lá dentro ninguém sabe tirar ninguém de lá de dentro. Sabe por quê? Porque a nossa linguagem é acusadora. Ah, se você quiser você sai. Vamos escutar a frase? Se você quiser, você sai. Se você amar, você sai. Se você tiver fé, se você deixar dessa frescura, tudo é acusando, tudo. Em nenhum momento a gente diz, eu vou te tirar daí, vamos. Ninguém se dispõe a tirar ninguém. E aí onde está o grande erro. Dê esperança para quem está no fundo do poço, mas dá esperança, eu vou jogar a escada, saia de baixo para não se machucar. É mais ou menos o que a gente tem feito. Fique aí, eu vou colocar uma escada, vou descer e vou lhe buscar lá embaixo. A gente faz isso? Não, não fazemos. E aí a gente diz que ama. Ama a quem? E se essa pessoa for a sua mãe? E se essa pessoa for um filho seu? Você o ama? Então faça. O quê? Resgate-o. Mergulhe. Vá lá no fundão buscar. Se a gente não faz isso, não tem amor. Muito bem, pelo menos para tirar com esperança, eu não precisei de estudo, mas eu tenho que ir fundo. Mas se você não quiser usar esse modelo, então eu vá pelo outro. É a outra asa. Estude, aprofunde, especialize-se, vá lá e resgate. Sem precisar descer no fundo do poço. Tire ele do fundo do poço por outro método, que é você usar o que o magnetismo nos oferece. Se a gente fosse aqui relacionar quantas pessoas que a gente já tirou da depressão, com as técnicas que estão no livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo,
no mundo. É algo simplesmente fantástico o número. É um número muito grande de muita gente que já não tinha mais solução nos casos. Muita gente dependendo de muita química para poder continuar vivendo, e vivendo sem qualidade de vida. Mas nós espíritas fazemos o quê? Ah não, esse negócio de magnetismo não tem nada a ver com o espiritismo. Ah, que bom, que espiritismo é que você está seguindo? É o da imobilidade, não é o do movimento. Como é que eu amo? Eu sou espírita, como é que um espírita ama? Só que hoje a palavra amor e sexo, ela está ali consociada uma com a outra. A gente fala amor, a pessoa já pensa na cama. Não, vamos pensar da forma original. Amor da sua mãe para com você, do seu pai para com você, de você para com o seu filho, de uma pessoa que lhe ajudou e tirou você de uma situação difícil. Pensemos nesse amor. E como é que você vai levar esse amor agora para quem você não conhece? Temos, o Espiritismo já nos ensinou. Ontem a gente viu algumas pitadas. Quem esteve ontem à noite lá no Seja, ouviu outras dicas, e dicas assim bem práticas, bem diretas. Mas vamos pegar uma dica de fora, do meio espírita. Vamos pegar uma do meio católico. Porque o bem está em todo lugar. Padre Fábio de Melo. Uma das coisas mais desconcertantes da vida, olha o que ele diz. Uma das coisas mais desconcertantes da vida é você abraçar uma pessoa que não merece o seu abraço. É desconcertante. Porque a pessoa vai ficar pensando, meu Deus, eu não merecia isto. E se vence de um único ato, às vezes anos, vidas de rancor e de mágoas. Olha que coisa, isso é amor. É o amor que eu tenho a mim mesmo, porque enquanto a gente não se abraça e não supera, eu tenho um ponto negativo a me precipitar para as zonas ruins. A psicologia, mais do que nunca, vem configurando, pontuando, anotando que um grande volume de doenças são de origem psicossomáticas, ou seja, o psiquismo induzindo aos focos de situações patológicas. Eu penso mal, eu guardo o mal, eu introjeto o mal, e isso começa a tomar conta do meu organismo, do meu corpo celular. Até que uma célula, uma molécula, um grupo se rebela, e aí começa a criar tumores, a criar reações alérgicas, reações autoimunes, e o nosso corpo se descompensa. E a gente sabe disso. Nossa, eu estava bonzinho, mas tive uma raiva ontem. Olha como é que estão meus lábios hoje. Ah, então você sabe o que foi que aconteceu. Não, mas eu queria uma pomada. Não é uma pomada, porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Siga a orientação do padre Fábio de Melo, vá lá em quem lhe fez isso, aí dê um abraço. Eu não, prefiro rachar o resto, aí racha o resto todinho. A gente está aprendendo o que é amor. Isso que o padre Fábio de Melo disse, sabem o que é isso? Atitude magnética. A gente não precisa dar esse nome, a gente chama de abraço mesmo. Mas é um gesto magnético. Eu vou agora misturar de vez a minha emoção, o meu campo energético com o teu. E a gente vai entrar num novo diapasão. Dê um abraço, desconcerte a pessoa. Ou então, se você não quer ir tanto, olhe para a pessoa e diga, perdão, desculpa, aí foi sem querer. Muda o clima. E a gente tem que acreditar nisso, porque às vezes a gente vai num centro espírita, recebe um passe e não sai melhor. Mas a pessoa nem eu conhecia, nem eu tinha débitos com ela, nem créditos, e funcionou. Vamos pensar pelo lado contrário. Eu recebi um passe e saí pior. Sim, mas ela não tinha raiva de mim também, ela não me magoava, nem eu. Por que eu saí pior? Porque houve trocas magnéticas. E por que num caso deu certo e no outro caso deu errado?
São várias hipóteses, diapasões de energias, padrões, intensidades, volumes absorvidos, volumes repelidos, volumes em sintonia, em distonias. Então quer dizer que cada passe que eu vou receber pode ser diferente, e quebramos a partir daí mais um outro paradigma do meio espírita. Todo passe é igual. Posso ser bem sincero? Mentira. Nenhum passe é igual ao outro, nenhum. Quando eu era menino, minha mãe dizia essa história para mim. Mamãe, não é. Eu disse, é. Eu disse, então eu quero receber o passe com fulano. Disse, meu filho não pode escolher porque é tudo igual. Eu disse, minha mãe, é tudo igual? É, então eu quero dele. Não é tudo igual? Não, mas tanto faz. Pois é, não tanto faz. É, pois eu quero dele. E ela percebeu que o argumento dela faliu ali. Porque se tudo é igual, então eu posso escolher. Não é igual? É igual, o seu me faz bem e o dela me faz mal. Então eu prefiro o teu. É igual a quê? As nossas interações magnéticas são diferentes. Mas a gente resolve isso, resolve como? Com conhecimento. Eu sinto que com você eu me sinto bem, com ela eu não me sinto bem. Como é que eu vou fazer com ela? Temos que ter os dois entendimentos de trocas energéticas. Lembram de ontem quando eu falei que Allan Kardec recebeu a informação dos espíritos? O piloto desta ciência é o magnetismo que um dia compreendereis melhor. Questão? Esqueceram, hein? 388 do Livro dos Espíritos. O piloto da ciência dos relacionamentos pessoais é o magnetismo que um dia compreendereis melhor. Uau, então a gente não está entendendo nada porque não quer simplesmente entender. Significa dizer que uma pessoa que eu vi pela primeira vez e gostei foi porque eu a conheci em outra encarnação? Não, interação magnética. E uma pessoa que eu vi pela primeira vez e fiquei detestando? Interação magnética. Quer dizer que se eu fizer um ajuste nas interações magnéticas, você muda isso. Tem certeza absoluta, plena, por experiências práticas. E o que se usa? Técnicas magnéticas. Só isso. Mas isto não é espiritismo. Bom, espiritismo e magnetismo é uma só ciência. Se eu estou usando a ciência e ela está resolvendo um problema espiritual, imagina, eu estar junto de uma pessoa que eu detesto e não sei porquê. E um dia eu faço alguma coisa e a partir de então agora a gente deixou de se detestar. Isso foi bom ou foi ruim? Mas isso não é espiritismo. Tá bom, então não é, que não seja. Mas que resolveu, resolveu. E o que a gente vai explicar contra esse fato? E no caso, um caso que eu conto nos seminários, de um casal jovem que se amava, mas que não podia ficar perto. Porque um, quando estava perto do outro, não se sentiam bem. Um casal casado, jovem, para ter relações sexuais, precisava de todo um adorno, porque um não conseguia chegar perto fisicamente do outro. E os dois querendo. Que situação complicada é essa? Duas pessoas que se amam, se casaram, mas que não conseguem estar perto. E quando se afastam, um fica sentindo a falta do outro. Logo, se você pergunta na casa espírita, isso é um obsessor que está ali no meio. Se você raciocina magneticamente, dois campos magnéticos antagônicos, só isso. Como é que você faz? Ajuste os campos. Com um problema que vinha no pacote. Qual era o problema? Eles queriam ter um filho e ela não engravidava. Não usava nenhum método de controle, nenhum, e não engravidava. O que é que se faz? Vai-se ao médico e se faz todos os exames. Fizeram todos. Nem ele, nem ela tinha absolutamente nada que justificasse a não gravidez. Não havia motivo para ela não engravidar. Ela era perfeita, ele também. A produção de espermatozoides dele, inclusive, era acima do desejável. Teste de compatibilidade, os espermatozoides eram todos bem-vindos, mas não engravidava.
Fizeram uma terapia magnética, fora do centro espírita, porque ele não era espírita. Menos de 2 meses depois, ela me escreve: estou grávida. Por que ela não engravidava? Um bloqueio magnético. Não, mas isso é por conta de outra encarnação. Não me interessa. Ela tinha um bloqueio magnético tão violento que não permitia que se formasse um processo de fecundação. Se tornava incompatível. E aí o que foi que eles fizeram? Técnicas de dispersão um no outro. Só dispersivos. Sem nada mais. E ela fazendo com consciência e ele sendo induzido a fazer mesmo sem entender o que estava fazendo. Quem já assistiu seminários comigo se lembra do que foi que eu sugeri. Digo, olha, você sabe fazer massagem? Faça massagem no seu marido. Não, mas ele deixa, todo marido gosta de massagem. Não tem esse. Ele pode dizer que não quer só para fazer charme. Agora comece pelas costas, porque quando você estiver no meio ele vai querer se desvirar e não deixe. Que homem é bicho safado. Então você faça a massagem nas costas dele. Num dado momento, aí você passa a mão assim bem rápido, tocando nele. Até aí ele não vai lhe perguntar não, mas aí na hora que você afastar a mão e começar a passar a mão rápido, sem tocá-lo, talvez ele pergunte: e agora o que é que você está fazendo? Aí você pode dizer qualquer coisa estrangeira, porque o homem adora uma coisa estrangeira. Então eu estou fazendo uma massagem tântrica, pronto. Ele adora essas coisas. O homem é bicho besta também. Não, meu amor, estou fazendo aqui uma massagem tailandesa. Pronto, ele já viajou. Ele já foi lá para a Tailândia. Na realidade, você está fazendo dispersivos. Depois são 4 fases. A primeira é nas costas. A segunda é mais complicada, que ele fica desvirado. Aí ele fica, você manda ele fechar os olhos, ele fecha assim. Porque ele fica querendo ver, e você faz do mesmo jeito, dá uns apertos. Se ele quiser ficar muito engraçadinho, você aperta com força. Para ele ficar quieto, dá uns apertos nele. Não, isso é a massagem. Mas está doendo, não, mas vai passar, não se preocupe não. Deixa ele para ele ficar quieto. Porque se você ficar muito suave, ele rapidinho, ele quer outro tipo de coisa. Então não deixe não, deixa ele lá. Depois aí vem a parte mais delicada que você vai alisar. Aí você evita alisar certas partes, porque senão ele se solta outra vez. E depois vem para a parte tântrica, aqui sem tocar. O nível 3 aí já é bem complicado. É você agora que vai se deitar e ele vai ter que fazer. Primeira coisa que ele vai dizer que não sabe, mas sabe. Se ele disser que não faz, que os homens não me ouçam, só para as mulheres essa informação. Se o marido disser, não, eu não vou fazer, você faz assim, tá bom. Aí você puxa o cobertor, vire de costas e vá dormir. Ele vai insistir, você não dê brechas, de jeito nenhum. Se você não fizer a massagem, eu não tenho acordo com você até o dia que você fizer uma massagem em mim. Ele pode aguentar 1 dia, 2. Vai chegar o dia que ele diz, não, eu quero fazer a massagem. Aí pronto, aí ele vai ter que fazer. Do jeito que é para fazer. Se ele começa a passar a mão atrás, ele vai querer parar a mão, não deixe. Se ele parar, você diz, olha, não está valendo, vai continuar sem nada. Aí ele aprende que é para valer. E depois vem a parte mais difícil, que é a mulher agora de cara para cima. Ele vai querer parar de todo jeito, mas a mulher tem que ser mulher, até a última letra. Não deixe. Aí pronto. Aí faça isso aí 2, 3 vezes por semana, faça isso durante 2 semanas, você vai ver como muda tudo. Mas muda, que é um negócio impressionante. Foi o que ela fez com o marido. Menos de 2 meses engravidou. Olha que massagem bendita. Só que não era a massagem em si, a massagem era o disfarce. Porque muitos homens não querem que você simplesmente em casa vá fazer um dispersivo nele. Ele diz, não, que conversa é essa? Ele não aceita, então você vai na onda que ele gosta, que é a da massagem. Até que ele aceita. Não digam isso para eles não, viu?
Não digam não, porque homem é bicho safado. Muito bem, isso é amor. O magnetismo é uma lei da natureza, e a natureza é a expressão do amor divino. A natureza ela está sempre em acordo com o melhor, sempre. Ontem eu citei uma frase de um psiquiatra de São Paulo, em que ele diz, uma grande coisa que a gente faz com a semente é enterrá-la. Com isso ele queria dizer que às vezes alguma coisa que aparentemente seja ruim, se ela for bem empregada, é o melhor que a gente tem a fazer. Existe nessa mesma história, nessa mesma linha, uma história zen, de que um orientador colocou um jarro numa sala e disse, olha, esse jarro é de uma dinastia de não sei quantos mil anos passados, caríssimo, só que este jarro aqui é um problema, e eu quero que vocês resolvam este problema. E aí os alunos começaram a discutir o assunto, e um dá uma opinião, o outro dá outra, e já estava chegando o tempo final e ninguém sabia o que fazer. Aí um dos alunos que estava calado o tempo todo levantou-se, chegou lá, pegou o jarro e jogou no chão e quebrou o jarro. Aí os amigos ficaram todos doidos, e agora, como é que você fez? Aí o mestre entrou, e então vocês resolveram? Todo mundo caridosamente já olhou para o amigo, né? Foi ele. Sim, foi ele o quê? Foi ele que quebrou o jarro. E aí o mestre pergunta para ele, e o que foi que você fez? O senhor não disse que isso era um problema? A melhor coisa que eu faço com um problema é quebrá-lo. Pronto, está aí. Eu disse, muito bem, era isso mesmo. Quando é que a gente vai abrir a mente para entender que amar se ama amando, ou se aprende amando? E para amar de verdade a gente tem que ter consciência. O amor espírita, ele não pode estar distante do espiritismo. E para não estar distante do espiritismo, ele não pode estar distante de Jesus. E Jesus foi o grande magnetizador que disse, eu vou e curo. Foi o grande magnetizador que enfiou os dedos nos ouvidos para curar uma surdez, puxou uma língua, passou saliva para o homem voltar a falar bem. O grande magnetizador Jesus foi o mesmo que tirou o homem da aldeia para curá-lo lá fora, para que ele voltasse a ver. Será que quando Jesus tira o homem da própria aldeia, ele não estaria dizendo, se você não consegue tratar dentro do centro espírita, trate fora? Será que não é a mesma coisa? Eu não posso tratar aqui por algum motivo, mas eu posso tratar no outro canto, e levou. Onde é que nós estamos? Queremos amar? Nós temos uma grande arma, o amor. E o amor, ele pode ser expressado na ação magnética. Não existe maior amor do que alguém que se dispõe a ajudar o outro, que se preocupa em que o outro esteja bem, em que faça o outro se sentir melhor. É provável que algumas pessoas, ou alguma pessoa, tenha vindo ontem e hoje esperando que a gente fosse fazer um curso de magnetismo. Não era essa a proposta. A proposta era, na minha cabeça, era exatamente esta que eu estive aqui ontem e hoje. Falar dessas possibilidades do amor. Primeiro, dentro da visão de ontem, que a gente tem que aprender a raciocinar. Tem que dar sentido à vida e sentido ao amor, porque a vida é uma expressão muito forte do amor. E o outro sentido é, dentro do espiritismo, onde é que a gente pode exercitar isso com segurança, com altivez, com grandiosidade? É com o uso do magnetismo. Ah, mas eu prefiro uma ação mediúnica. Ainda aí o melhor é que você estude, porque senão Allan Kardec não teria trazido o livro dos médiuns. O livro dos médiuns veio para quem gosta de mediunidade. O livro dos médiuns veio para quem é médium. O livro dos médiuns veio para nos ensinar como estabelecer relação com o mundo espiritual, mas não veio para nos substituir na nossa necessidade de estudar, de aprender, de exercitar, de fazer. Nada contra que nós tenhamos médiuns nas casas espíritas, aliás, nesse item a gente também está em falta. Se na nossa casa espírita tiver um médium que começar a receber mensagens do mundo espiritual, coitado dele. Um médium que disser, Franklin, eu sou fulano e vim lhe trazer essa orientação. Eliton, você entrou para fazer isso, mas você deveria fazer aquilo. Sou o espírito tal. Fátima,
Você fez bem em vir, mas não anotou o que deveria ter anotado. E sair apontando um por um, sabe o que é que vai acontecer? Ele vai ser convidado a sair do centro. Porque a gente também não pode ser um médium tão ostensivo. Se nós formos médiuns de cura, de fato, vai ter um séquito inteiro querendo vir atrás e a casa vai dizer, aqui não. De que medo a gente tem? De fazer o bem? Não, mas é muito perigoso alguém ficar recebendo mensagens pessoais. Passe pelo crivo de Allan Kardec. Passe pelo crivo. Qual é o crivo? Análise, bom senso, critério. Tire o endeusamento. Acabe com os melindres e está tudo resolvido. Mas aí a gente tem medo. Aí tem um médium que faz uma cura aqui, outra acolá, e esse fica. Mas aquele que começar a chamar a atenção, ele vai ter que montar seu trabalho sozinho. Porque nós caridosamente não o queremos por perto. Como é que vai ser com o magnetismo? Vai ser do mesmo jeito, é como está sendo. Só que hoje está acontecendo uma revirada. Hoje as pessoas estão descobrindo que de fato o magnetismo é o espiritismo. E aí vai ficar uma onda avassaladora. E daqui a pouco a gente vai mudar só porque está na onda. E isso não é legal. O bom é a gente ser bom porque gosta de fazer o bem. Essa é que é a grande sacada. Você quer fazer o bem? Faça. Ah, mas eu nunca pensei em ser magnetizador. Mas agora eu tenho uma pessoa em casa doente que precisa. E a medicina não está conseguindo resolver. Não fale mal da medicina. Procure o meio que você possa ajudar. Ah, mas aqui em Campina Grande não tem uma casa que faça isso. Então estude você e implante. Ou convide outras pessoas e estudem. O magnetismo não é posse de ninguém. O magnetismo, como ciência, ela é da humanidade. O espiritismo tampouco é posse de quem quer que seja. O espiritismo também é um bem da humanidade. A gente se agrupa, a gente se reúne, porque é melhor. Nós somos seres gregários, nós somos seres que precisamos uns dos outros. Por isso que a gente se reúne. Mas na hora que eu me reúno só para brigar, só para criar disparates, é melhor eu me separar e fazer um novo núcleo. De quem é essa sugestão? De um senhor muito conhecido no meio espírita, chamado Allan Kardec. Allan Kardec deixou o modelo pronto. Até estatutos ele deixou um modelo. Está certo que a gente precisa contextualizar, mas até isso ele deixou. E a gente está fazendo o quê? Só entrando no sim senhor, que nem lagartixa? Não, nós somos seres humanos, temos que pensar, temos que agir, temos que ser simpáticos, temos que ser acolhedores. Às vezes é com tristeza que eu conheço muitos amigos palestrantes e tenho a oportunidade de trocar ideias com alguns deles. Eu digo, nossa, não dava para tu mudar o teu jeito. Não, mas meu jeito é assim. Mas do jeito que você está fazendo, as pessoas ficam tristes demais. Porque você fala ali, quando você desce, você é outra pessoa. Dessa mesma pessoa que você subiu para falar, seja o mesmo. Até para que a sua palavra tenha valor, você não pode se isolar das pessoas. Converse, abrace, se misture. Seja igual. Você não é melhor, nem é pior. Nós somos iguais. Mas tem pessoas que, porque conseguiram fazer 3 palestras na vida, elas já se acham seres superiores e não somos. Mas se eu só criticar e não falar com eles, eu também estou sendo péssimo. Já me queimei com alguns, que tem uns que não aceitam. Tudo bem, você não aceita, mas veja que você tem poucos amigos. E não é bom você falar tanto, fazer tanto pelos outros e não ter amigos. Tem amigos. Eu sei que você diga assim, eu sei que você não vai ser tão bonito como eu, mas tente. A gente tem que tentar ser agradável. E ser agradável não é abrir da verdade. É você conviver com ela de uma forma tranquila.
equilibrada com todo mundo. Essa é uma função espírita, essa é uma função do amor, essa é uma função magnética. A nossa aura, que a gente ouve tanto falar, que a gente tanto comenta, a nossa aura é subproduto da nossa emoção. Se eu não viver com emoção o que eu falo, eu estou sendo falso. Voltamos para o tema de ontem. Eu não posso falar e não fazer. Eu posso até não conseguir fazer tudo o que eu falo, mas eu tento. Eu não posso querer falar tanto de amor e eu ser uma pessoa que não tem o amor de ninguém. Não é nem no sentido de volta, mas eu não posso não deixar de dar amor. Eu tenho que dar amor. Você tem direito de um dia estar menos aberto? Tem dias que a gente está tão preocupado com alguma coisa que a gente não percebe outra. É a hora do outro entender que a gente também tem problemas humanos. Mas na maioria das vezes, joguemos de lado as nossas desculpas. Um grupo que eu participei, que até hoje eu digo foi o grupo mais produtivo de estudos que eu já participei até hoje, era um grupo em que a cada vez que a gente se reunia, uma única pessoa falava sobre um tema. E tinha 2 horas para expor seus pontos de vista. Era um tempão, mas era uma vez por mês. Então você poderia expor o que você quisesse dentro do tema que fosse estabelecido, que você escolhia, até 2 horas. E depois disso, aí tinha o tempo que precisasse para as pessoas que participavam da reunião perguntarem o que tinha ficado confuso e discordarem do que você tinha dito. Só tinha uma regra. Quem apresentou o tema não podia se defender em nenhum momento. Não, mas eu disse isso porque não. Você não se defenda. Você explique o que é, como é que você entende. Não, mas se eu não falar de mim, não interessa o que é que você vai falar de você. Você tem que saber falar do que você está falando. E se alguém disser que não concorda e que você não foi convincente, cale-se e reanalise o que você disse. Essa regra valeu para todos nós, éramos em 11. Todos os 11 aprendemos naquela época que a gente deveria respeitar a visão do outro e que a nossa obrigação era de entender o outro não nos entendendo para que a gente crescesse. Então acabou-se melindre e acabou briga. Acabou em termos, teve um que não suportou. Mas eu não aguento ficar calado. Bom, se você não aguenta, não tem jeito, porque ninguém vai lhe dar a palavra. Porque ele queria se defender, mas não era para se defender. Você podia explicar, se defender nunca. Talvez até eu nem esteja passando muito bem o quanto isso foi uma camisa de força. Mas a gente teve que se educar a ouvir o outro, a ouvir a crítica do outro, a ouvir a pessoa dizendo na minha cara, não concordo com você, e você não poder se defender. Para você ter que reprocessar todas as informações, o quanto isso foi rico na minha vida. Mas às vezes no meio espírita a gente não tem essa oportunidade de levar uma discussão assim. A gente começa a falar, o outro já deixou de ouvir, porque ele já está pensando no que vai lhe dizer. E aí vira um jogo de réplica, de tréplica, e ninguém sabe o que o outro está dizendo, e muitas vezes os dois estão dizendo a mesma coisa, mas estão tão antagônicos entre si que não percebem. E quando termina, em vez de alguém ter aprendido, saem dois com raiva. Isso é péssimo. O Espiritismo é uma doutrina elucidadora, elucidativa. E para finalizar, a gente ainda aprende uma coisa errada, que mais uma vez Allan Kardec diz diferente. A gente aprende que não devemos fazer proselitismo. Allan Kardec diz textualmente que a gente tem que fazer prosélitos. Só que ele explica o que é que ele entende por prosélito. Não é pegar um microfone e ficar lá na fora gritando para o pessoal ouvir o que era que está acontecendo. Se você não fala daquilo em que você acredita, como vai querer que alguém acredite no que você acredita? Eu sou espírita, se eu não falo que eu sou espírita e não tenho uma postura espírita, como é que eu vou querer que você seja espírita comigo? Eu contei para uns amigos, uma experiência que eu tive esta semana, que eu fui fazer uma consulta médica.
E quando eu entrei, o médico, por algum motivo, ele disse: eu acho que eu lhe conheço de algum lugar. E no final da conversa, a gente descobriu que não nos conhecíamos. Mas quando ele perguntou o que eu fazia, eu dizia que atualmente eu só fazia palestras. Ele disse: sobre o que? Eu digo: sobre magnetismo. É isso. Aí eu digo: como é isso? E aí a gente começou a conversar. Uma consulta que costuma durar 10 minutos, quando ela é muito bem feita, até começar a consulta já tinha passado 1 hora. Eu lá dentro no consultório, e ele disse: eu sei que você veio fazer a consulta, mas eu quero lhe fazer umas perguntas. E começamos a falar de magnetismo. E quando eu falei que o magnetismo era espírita, ele disse: agora é que eu estou interessado, porque eu sou protestante. E eu nunca tive a oportunidade de entender isso. Eu estava ali para ser consultado, ele me consultou. Eu estava ali para falar de um problema que eu tinha, ele veio falar de uma dificuldade que ele queria resolver e que não resolvia. E se eu não digo que sou espírita e que falo de magnetismo, porque eu não devo fazer proselitismo, teria perdido de ter uma pessoa que estava interessada e que depois ele até contou casos dele. E no final ele me contou de presente, um presente de uma experiência que ele teve com a minha mãe. Quando ele descobriu e ele fez o link entre eu e minha mãe, ele disse: pois eu vou lhe contar uma coisa que nunca contei para ninguém. Fui visitar o Leão e sua mãe chegou perto de mim e disse: meu filho, venha cá. Você poderia me dizer em que se parece um cerebelo com uma próstata? Ele disse: ficou sem entender, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele disse: deixa eu pegar um papel, e desenhou os dois, e disse: ó, isso aqui é um cerebelo, isso aqui é uma próstata. Quando ele terminou de mostrar, ela disse: mas me diga, por que uma próstata inflama? E aí ele foi falar de próstata. E mamãe jamais fazia essa pergunta a quem quer que fosse, esse tipo de pergunta não. Ele terminou: sim, mas e por que a próstata inflama, e por que ela provoca alguns problemas? Quais são os problemas que uma próstata crescida faz? E mamãe haja conversar com um homem querendo falar de próstata. E ele, quando saiu dali, ele disse: nossa, que coisa esquisita, essa mulher é espírita. Na cabeça dele é espírita, é médium. Eu acho que ela viu alguma coisa e ela mandou algum recado para mim. Aí eu cheguei no outro dia, fui a um colega meu e disse: olha, eu quero fazer um exame na próstata. Ele disse: por que, você está sentindo alguma coisa? Ele disse: não. E por que você quer fazer? Ele disse: não sei, eu não tive coragem de dizer, porque foi uma espírita que me meteu na cabeça alguma dúvida sobre próstata. E quando eu cheguei lá, minha próstata estava aumentada, o PSA estava alterado, e eu estava precisando realmente fazer aquele exame. Graças a Deus era benigno, mas desde ela eu passei de 6 em 6 meses a fazer o controle. O próprio colega disse que não era bom, já que eu estava com a propensão, era melhor eu cuidar. E eu nunca tive coragem de contar isso para ninguém, porque eu, como protestante, não poderia dizer que tinha sido uma espírita que tinha me sugerido isso. Que coisa é essa? Eu não posso fazer proselitismo, mas quando eu falei de magnetismo e falei de espiritismo, o cara abre mão de não sei quantas pessoas estavam lá fora para ser atendidas, porque ele ficou curioso de saber. Eu contava, inclusive, ontem para Hélito, que eu tenho um espírito meio brincalhão, às vezes um brincalhão meio, vamos dizer assim, meio dantesco. Quando eu saí do gabinete, a minha mulher estava me esperando do lado de fora. Ela já olhou para mim espantada, né? Como é que demora mais de 1 hora numa consulta? Aí quando eu saí, ela perguntou: o que foi? Eu digo: não, lá no carro a gente conversa. E ela foi até o carro aflita, querendo saber o que foi que houve, o que foi que esse médico disse. Mas o que foi que o médico? Você não tem a menor ideia do que o médico queria. O que é? Pelo amor de Deus, me diga. Ele disse que queria entender de espiritismo e de magnetismo. Eu não acredito. Eu digo: pois é. Então, quantas coisas a gente, no meio espírita, a gente está engolindo desnecessariamente. Eu não vou falar que sou espírita, porque o espírita tem que ficar enrustido. Não, a gente não precisa ficar no meio da rua. Ei, eu sou espírita, meus irmãos, em nome do Senhor, venham que eu vou receber aqui uns guias. Não, isso daí não. Mas você falar que você é espírita, e não precisa falar, tenha um comportamento espírita. E foi uma coisa que ele me disse. Depois, no meio da conversa, ele disse: olha, tinha alguma coisa em você diferente.
Eu disse, mas por quê? Porque quando eu entrei, realmente foi isso. Quando ele entrou no consultório, ele foi deixar o cartão dele na recepção e ele deu boa noite para mim. Ele não cumprimentou as pessoas, mas ele me cumprimentou. E eu não o conhecia, eu não sabia nem que era ele. Quando eu entrei no consultório, foi que eu vi que era ele. E quando eu entrei, ele me fez uma recepção desse tipo. Diga, meu amigo, o que é que você veio? Eu pensei então que ele estava me chamando de meu amigo porque era o jeito dele tratar as pessoas. Não. E quando terminou a consulta, ele disse, vou lhe dizer, apesar de que a gente se conheceu hoje, a sensação que eu tenho é que a gente se conhece de muito tempo. Digo, olha que coisa, isso é magnetismo. Foi ótimo, porque a consulta dele para comigo foi super dedicada, ele cuidou tudo como deveria, com a maior atenção do mundo, e depois ele ficou satisfeito. Ele disse, olha, eu vou passar um exame para você, mas eu vou ser honesto. Você vai tomar esse remédio, provavelmente não vai precisar mais voltar, mas volte. Eu digo, mas volto para quê? Ele disse, não, você faz um exame e outro, e você traz o exame, que eu quero falar com você outra vez. Eu digo, quer dizer que você quer ver meus exames? Ele fez, quero ver seus exames. Quando eu disse para minha mulher, eu disse, olha, ainda bem que ele era um homem, e já um homem também, aqui da minha idade para mais um pouco. Porque se fosse uma mulher, você não ia deixar eu voltar lá, né? Queridos, para mim foi muito bom ter vindo, foi ótimo, foi uma experiência corajosa do meu amigo. Onde é que ele está que eu não estou vendo? Ele se esconde lá para fora. Pedro, onde é que tu está, Pedro? Pedro está lá fora. Pedro foi muito corajoso quando me convidou, porque ele disse assim, Jacó, eu não quero que você vá falar só de magnetismo, eu quero que você vá falar de amor. Eu digo, mas Pedro, não é bem esse o meu tema, eu preferiria falar só de magnetismo. Ele disse, não, eu assisti uma palestra sua sobre o amor, e eu gostaria que você tratasse aquela palestra, e depois sim, você colocasse o magnetismo. Eu digo, mas como é que eu vou colocar o magnetismo do jeito que você quer? Ele disse, não é do jeito que eu quero, é do jeito que você sabe. Facilitou meu trabalho. Talvez não tenha sido ideal para vocês, mas para mim foi maravilhoso. Falar do amor, viver o amor, sentir o amor e distribuir esse sentimento que eu também tenho dentro de mim, para mim, me pagou muito bem essa manhã de hoje e o dia de ontem. E para completar, ainda tive a honra de ouvir músicas aqui ontem de manhã, de tarde, de noite, fomos lá, de manhã não, de tarde, né, em 2 momentos, de noite lá no Seja, e aqui de manhã de novo, que esses daqui de manhã eu conhecia o pai e a mãe, eu não conhecia a filha, né? Quando eles foram lá em Natal só foram os 2, quando eu estive aqui na Rigor, né? Eles só se apresentaram os 2, eu acho que eles não acreditavam muito no talento da filha. Aí hoje eles colocaram a filha aqui, fazendo o maior show, que legal. Pois é, obrigado, foi muito ótimo. Turma aí da produção, obrigado, desculpa se eu perturbei um pouco, bom trabalho para todos. E está ali o Pedro, ó, ele é quem foi o culpado. O que tiver dado errado, a culpa é dele. Tá? E o que tiver dado certo foi mérito do apresentador Franklin. Muitíssimo obrigado, um bom Dia das Mães, muitas felicidades. Beijão. Mas, gente, esse carinho, essas palmas de vocês traduzem o nosso sentimento de gratidão. E nós vamos agora para as nossas surpresas. A primeira surpresa, obrigado, Jacó. A primeira surpresa que nós temos é que Jacó ainda não encerrou a participação dele não, viu, gente? Espere um pouquinho, que nós vamos ajeitar aqui e Jacó vai fazer um encerramento que eu penso que é de gala, né, Jacó? O violão está aqui à sua disposição, pode pegar. Tudo nesta vida sempre traz uma lição, seja uma alegria, uma tristeza, solidão. É preciso então descobrir o que vamos repetir, vamos esquecer, pois não vale aqui ficar a sofrer se aprendemos que sempre tem como fazer.
melhor, bem crescer. Acho que apagou aqui. Não fugir, não sofrer, superar e cantar. É tão bom viver, é tão bom cantar. Deus está aqui, sinta-o no ar. É melhor sorrir e agradecer, todos como irmãos, de mãos dadas na lição de amor, de perdão, humildade, coração, progredir. Vamos lá. É tão bom viver, é tão bom cantar. Deus está aqui, sinta-o no ar. É melhor sorrir e agradecer, todos como irmãos, de mãos dadas na lição. Agora vocês vão cantar. Se não souberem, eu não paro até vocês cantarem junto comigo. A gente ensaia, ó. É tão bom viver, é tão bom cantar. Deus está aqui, sinta-o no ar. É melhor sorrir e agradecer, todos como irmãos, de mãos dadas na lição. Não é fácil? Vou fazer bem devagarzinho para a gente só testar. Aí depois a gente faz para valer, tá legal? Porque ali o pessoal disse que vocês sabiam, vocês não fizeram. Agora vocês sem saber vão ter que fazer. 1, 2, 3 e vá! É tão bom viver, é tão bom cantar. Deus está aqui, sinta-o no ar. É melhor sorrir e agradecer, todos como irmãos, de mãos dadas na lição. Eu quero ouvir palmas e quero ouvir voz, as duas coisas juntas. Vamos lá, no balanço, bem balançado. Tá ficando do jeito. Vamos nessa. 1, 2, 3 e vá! É tão bom viver, é tão bom cantar. Deus está aqui, sinta-o no ar. É melhor sorrir e agradecer, todos como irmãos, de mãos dadas na lição. Uou! Viu? Valeu, obrigado.